Olá pessoal, você sabia que tem perguntas muito relevantes na hora de você contratar ali um advogado, que esse advogado deve fazer para você quando você busca um advogado para regularizar o seu imóvel? Você sabia? Tem perguntas relevantes que se o advogado não fizer para você, você pega, cara, sai correndo do escritório desse advogado e procura outro profissional, tá bom? E eu vou falar para você aqui quais são essas perguntas. Sejam bem-vindos ao Direito na Vara, tá bom? Se inscrevam no nosso canal, não é apenas um canal, somos prestadores também de serviços de regularização de bens imóveis. Vamos lá, essas perguntas? Você chegou lá no escritório do seu advogado, tal, né? Você contratou, marcou uma hora, ele cobrou, é lógico, tem que cobrar. Advogado que não cobra, você já não vai, né? Não vai. E vamos lá. Você chega lá e fala, doutor, eu moro lá há 10 anos, ou há 5 anos, ou há 2 anos no bem imóvel e descobri, fui tirar uma matrícula, o imóvel não está no meu nome, está no nome de um fulano de tal que eu nunca vi, não conheço. Como é que eu faço para passar esse imóvel para o meu nome, ter a minha titularidade de proprietário, né? Mas tudo bem. E aí vai umas perguntas que o doutor de cara deve te perguntar. O doutor, a doutora, o advogado ou a advogada deve te perguntar. Uma, tem contrato de boa-fé? Tem algum contrato, alguma coisa? Título de boa-fé, melhor dizendo, que é como os advogados, os colegas dizem. Aí, Fernando, título de boa-fé, o que é isso? Pode ser contrato, recibo, escrito no papel de pão, essas coisas. Por que isso? Dependendo do tipo, do período que você ficou e da documentação que você tem, o advogado, a advogada vai escolher a modalidade correta de uso campeão, que pode influenciar na praticidade, na agilidade da tramitação, na celeridade desse processo. Então é obrigatório, ele tem que perguntar, olha, tem título de boa-fé? E aí você vai, puta, doutor, o que é título de boa-fé? Cara, é um papelzinho de pão escrito que fulano te vendeu, Beltrano te vendeu a posse. Recibinho, você tem algum recibinho? Pode ser antigo. Esses são os tais títulos de boa-fé, tá bom? Outro seria a modalidade de herança. Olha, você herdou isso daqui de alguém, tal, né? Porque muitas vezes o seu pai comprou de alguém que, enfim, não era o proprietário, mas tinha um contrato, e aí o seu pai deixou por meio de herança e você foi deixando, enfim, precisa perguntar isso daí também. Invasão, que é muito importante, se eu não me engano, salvo engano, o artigo 1242, que prevê a aquisição onerosa. Então, se for o caso de invasão, você já exclui lá a previsão do artigo 1242. Salvo engano, se eu estiver errado, consulta lá no Código Civil, que eu não decorei. Cônjuge. O imóvel, ele foi adquirido, por exemplo, você morava lá com seu cônjuge, né, união estável, casado e tal, e ele foi embora, te abandonou. E você descobriu que o imóvel está no nome dele, só no nome dele ou no nome de um terceiro, e você precisa regularizar. Então, o advogado, ele precisa te fazer essas perguntas. Outra, matrícula. O imóvel tem matrícula? O que é matrícula, Fernando? Matrícula é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. Ela fica lá no cartório de registro de imóvel, geralmente não, na comarca onde fica, né, que pertence ao imóvel, onde fica, tá lá registrado. Por lá você vai ver todo o histórico do imóvel, você vai identificar quem é o atual titular da propriedade, se tem um número de matrícula ou só de transcrição, vai descobrir também se não tem matrícula, porque você pode, por meio da ação de uso campeão, pedir o registro de uma matrícula originária. Nossa, tanta coisa legal que você descobre. Você vê, essas perguntas são muito importantes para o advogado que está recepcionando ali você. Então, ele tem que saber. Se o advogado não te fizer essa pergunta, meu irmão, sai correndo. Paga, que você vai ser obrigado a pagar, né? Mas sai correndo. Então, vamos lá. Qual o período? O advogado vai te perguntar, quando você está lá, quanto tempo? 2, 4, 5, 10, 15, 20 anos? Isso vai determinar a modalidade dos campeão. Então, o advogado tem que te perguntar. A união estável, o estado civil, melhor dizendo. O estado civil das partes, ou seja, qual é o seu estado civil, se você é casado, solteiro, e também o estado civil
da parte titular, mas isso ele vai identificar lá na matrícula. Se ele falou matrícula, ele já vai identificar lá o quê? O estado civil do titular. Ele deve perguntar sobre essas questões também. Confrontantes. Eu acho que vocês nunca ouviram falar, poucas pessoas ouviram falar. Se tiver colega assistindo esse vídeo, é bom que se você entrar nessa seara de uso campeão, você já pega os macetinhos aí. Mas quem é novo, você que é novo, não sabe também o que é confrontante. O pessoal que é civil, não trabalha na área jurídica também, confrontante é vizinho, velho. É vizinho. Tem que se dar bem com o vizinho. Então o advogado vai perguntar isso daí. Cara, como é que é você com os seus vizinhos? Por que ele vai perguntar isso? Porque a lei diz o seguinte, para ação seguir de uso campeão, cara, qualquer uma delas, você é obrigado a citar em citação válida o atual titular da propriedade, quem consta lá na matrícula, e os vizinhos, citar os vizinhos ali do lado direito, do lado esquerdo e dos fundos. Por quê, Fernando? Por que os vizinhos? É porque eles devem confirmar que eu moro lá há 10, 15, 20 anos? Não, não é isso. Tem alguns advogados que trabalham, militam na esfera do uso campeão e entendem assim. Eu entendo diferente, porque eu trabalho com uso campeão há 14 anos e já verifiquei em 99,9% dos casos que é o seguinte: o juiz não é engenheiro, ele não é perito. Tanto é que ele vai pedir para você nomear um perito ou ele vai nomear, caso você tenha justiça gratuita, um perito e engenheiro para fazer o quê? Uma planta e um memorial descritivo, para ver as medidas se batem com aquilo que você colocou na inicial. Se é 230, se é 240, se é 1000 metros, a sua área que você está pedindo lá, titularidade de propriedade. Bem, o que acontece? Muitas vezes ocorre e o cara invadiu lá um terreno, tal, o pessoal invadiu do lado esquerdo, do lado direito também, e aí o pessoal do lado direito, do lado esquerdo regularizou, só que o cara que está pedindo agora, a pessoa que está pedindo, invadiu meio metro para lá, 1 metro para cá, 2 metros para o fundo, e aí o juiz vai dar oportunidade para esses vizinhos fazer o seguinte: olha, ele está pedindo X metros aqui, se você se omitir, eu vou dar titularidade. E aí, meu amigo, você perde, porque vai lá para o cartório, por meio da sentença, vai registrar, vai ser propriedade dele. O perito aqui, ele vai me apresentar a planta, tal, não sei o quê. Então ele pede, ele obriga que o seu advogado mande citar os vizinhos, para os vizinhos em até 15 dias se manifestarem lá nos autos, nos processos, né? Não concordo, excelência, olha, tem 1 metro aqui que ele pegou aqui da minha propriedade, então eu quero que ele, né, reduza essa planta dele aí. Então é para isso de fato que serve. Mas para o processo, bem, na maioria das vezes os vizinhos não se manifestam, né, fica cada um na sua, e após o prazo de 15 dias, o processo segue. Tem várias perguntas importantes, mas as mais importantes estão aqui. Eu fiz elas para vocês. O colega ele tem que ser direcionado aí, tá? Tem questões de certidões também que você deve solicitar, que o colega deve solicitar, mas isso daí é de praxe, né? Certidões na esfera federal, municipal, o valor venal do imóvel também, mas isso ele deve fazer, qualquer colega que trabalha na área já sabe fazer, porque muitas vezes você também não sabe o seu valor venal. Valor venal é o valor que vale lá o teu imóvel, mas para a prefeitura, né? Porque no mercado, apesar que hoje eles atualizaram isso daí, né? Porque é com base nesse valor que vai ter lá o valor da causa, o valor da ação. Então é isso daí, gente. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo aqui desse canal Direito na Vara, tá? Compartilhem o nosso vídeo e o próximo vídeo a gente continua com essa maratona aí de uso campeão. Até o próximo vídeo. Tchau!